Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha aí o material nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Desde já, o meu, o nosso, muito obrigado. E você que acessou o canal agora, ainda não conhece o portão de embarque, assista o episódio até o final. A matéria é bem legal, o conteúdo é bem bacana, falar de gestão. Opa, né? Que é um assunto bacana tema hoje. bem legal. Importante, inscreva-se no canal, para dar aquela moral pra gente, né? Fortalecer o canal. E ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Tá ok? Recado dado, meu irmão. Opa. Vamos lá? Mais uma gravação. Bom te ver de novo. Mais um EP. Bom te ver de novo. Faz tempo que a gente não se vê aqui, né? Mas antes de começar, vamos aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Sem eles, né? A coisa não acontece legal. Não né? acontece legal. Mais uma vez aqui agradecer Viagens Promo e Viagens Corp. E um recado bacana aqui deles para vocês. Viagens Promo é uma operadora de viagens movida por aquilo que mais importa dentro de qualquer empresa. A paixão pelo que se faz. E ó, vai lá, entra no portal dos caras, Viagens Promo, vocês vão gostar, se cadastra e começa a acompanhar o que eles publicam de promoções. É fantástico. Garanto para vocês que vocês vão mudar de operador, tá bom? E aí? Estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo. Os dois patrocinadores. Opa! É verdade. Agradecer aqui a Sakura Consolidadora. A empresa tem 48 anos atuando no mercado nacional. Presença forte na consolidação de aéreo no Brasil, né? Há pouco tempo também veio expandindo aí o seu portfólio de serviços, implementando a parte de hotelaria, receptivo, passeios, né? E está há 48 anos aí pintando o mercado de rosa, né? De rosa, que aqui, é a cor padrão da Sakura. Wagner. Então, atendimento de excelência, com qualidade. Maiores informações, os patrocinadores descritivos do vídeo aqui. Isso, Okay? embaixo do nosso vídeo, sempre lá. Vai estar sempre disponível os contatos das duas empresas, da Viagens Promo e também da Sakura. Beleza, pessoal? Valeu pela parceria aí. Vamos ao convidado de hoje? Opa, fera. Vai dar treta aqui, hein? Vai dar treta. Eu não tô bom, hein? O convidado de hoje é o Wagner Sardinha, um amigo meu de muito tempo. Já trabalhou em várias redes de hotéis. Hoje ele é diretor de novos negócios e expansão da rede de hotéis Samba. Eu já curti o nome. Vai dar samba. Vai dar samba. Conversa vai dar samba aqui. Toco, hein? Você toca? Toco cavaquinho. Aí, ó. Legal, Wagner. Muito bem-vindo, cara. Obrigado, eu que agradeço, Ezequiel, Alexandre, obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou telespectador assíduo aí do programa desde quando vocês começaram. Legal. E primeiro eu queria parabenizar, né, pela iniciativa. Isso daí é uma Muito coisa obrigado. que realmente faltava dentro do turismo, né? E você está sempre trazendo aí um conteúdo muito interessante, né? Espero poder também aqui agregar aí junto com vocês aí nesse processo. Mas não tenho dúvida. Tenho Não tenho certeza, dúvida cara. disso, cara. Seu conteúdo é bacana, assim, cara. É bacana e a ideia do canal é essa aí. A gente quer trazer o trade para conversar, bater um papo bem descontraído, falando de coisas que agregam valor pro nosso segmento. Tá? Ninguém aqui quer dar aula, né? Não, quer ensinar ninguém, não, mas pelo amor é um de Deus. trocadilho. É um Claro, trocadilho. claro. Todo dia a gente aprende, né? Bom, eu comecei no turismo, né? Como estagiário, na verdade, ali em 2001. Contando um pouquinho aqui da minha trajetória. Nossa, 2001. Lá na CVC. Foi CVC? Primórdio CVC da também? CVC. Fiquei quase 5 anos lá. Trabalhei lá 5 anos na área de produtos, fazer toda a parte de negociação. E eu cuidava de ecoturismo em específico. Olha que legal. Fiquei quase 5 anos. E foi um momento ainda que a CVC ainda não era a CVC de hoje, era uma CVC ainda que não tinha nem 100 lojas, pra você ter noção. Ainda era o Guilherme Walter, Que tava na direção do a comando. esposa do Guilherme ainda no RH. Então, assim, a gente fazia de tudo. Ali foi realmente uma escola. Eu digo que a CVC, para mim, foi uma grande escola. Eu aprendi muita coisa do turismo. Eu não sou turismólogo, Olha. eu sou administrador de empresas, por incrível que pareça. Caí sem querer nessa área. E a gente fala, né? Quando a gente cai nessa área, a gente dificilmente Com sai. certeza. Diga-se o Alexandre, que falou agora que tinha 30 e poucos anos, né, Alexandre? 35, cara. Então, assim, você entra, não sai mais. E depois eu acabei saindo com um objetivo muito claro, de querer entender um pouquinho mais o mercado, o ecossistema do turismo. Né? Quando você estava ali dentro da CVC, você tinha uma noção muito clara. Claro que a CVC era maior ainda naquele momento, mas você tinha uma miopia até certo ponto de... Interromper uma coisa. Fica à vontade. Esse ano não foi o ano do atentado? 2001? Foi 2002 que eu entrei. 2002. 2001 foi atentado. 2001 foi atentado. Foi setembro de 2001. Setembro. Perfeito. 11 de setembro. Exatamente.
E aí você tinha essa noção de que não existia mundo fora da CVC. O pessoal tinha aquela visão que a CVC era maior e tal. E eu falei, poxa, eu queria conhecer todas as áreas. Eu acho que talvez não comentando, eu acho que nós tínhamos só mais um player que competia, que era a Soletur, né? Não, já tinha. Já tinha parado. Isso aí. Parado. Então, assim, Ela falou com o atentado, lembra? Foi. É verdade. Já tinha parado. Com os fretamentos. Morreu com os fretamentos. E aí foi onde a CVC ganhou força. Foi isso aí. Deu fôlego. Bem lembrado, hein? Aí o Walter ali com os fretamentos ali, foi a época dos fretamentos, começaram os fretamentos. E era bem interessante, né? Muito dinâmico. Era uma outra CVC. Falo que a gente fazia o trabalho de 5 pessoas hoje, no geral, porque você tinha que fazer de tudo. Você negociava com o hotel, você negociava com o receptivo, você fazia mídia cooperada junto com o governo do estado, ao mesmo tempo que você dava suporte para as agências de viagens ali da CVC. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado. Eu não era do turismo, mas nesse período cresci bastante. E depois resolvi sair exatamente por motivos pessoais, mas por querer conhecer de fato o ecossistema do turismo de uma maneira geral. E aí depois eu passei em várias outras áreas, né? Passei em broker, em OTA, em clube de férias. Depois eu acabei sendo mordido pelo bichinho da hotelaria e fiquei. E até hoje estou na hotelaria, né? E hoje eu posso afirmar com 100% de certeza que a hotelaria é realmente a minha paixão. Apesar de não ter estudado, eu adoro o que eu faço, adoro a hotelaria, acho um mercado extremamente dinâmico, um mercado também repleto de oportunidades, né? Eu costumo dizer, não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que o turismo e a hotelaria, ela ainda carece de muito profissionalismo. Eu acho que ainda é um mercado ainda muito carente de bons profissionais, é um mercado com muito campo ainda para crescer, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando no turismo, né? E eu falo isso com alguns anos aí, já quase 23, 22 anos. Tem uma visão antes do hotel externa, né? Total. De operação, de OTA, e terminou no hotel. Aliás, está no hotel atualmente, Sim, né? Exatamente. Eu falo assim, o que foi bom para mim? Hoje, quando eu sento numa mesa de negociação, hoje não, né? Porque hoje eu estou na área de desenvolvimento. Mas quando eu estava em vendas, quando eu ia conversar com uma operadora, eu já sabia modus operantes, eu já sabia a mentalidade. Do cara do da lado. OTA a mesma coisa, do clube de férias a mesma coisa, do broker a mesma coisa. Perfeito. Então eu acabava antecipando muita coisa. Legal. Ou encurtando muito caminho. Ou pressionando lá o interlocutor. Também, né? Quando eu vi a operadora falando para você, olha, eu vi que você... Aconteceu isso, tá? Até um fato bem interessante. Uma vez uma operadora, não vou falar o nome, mas me ligou falando assim, Sardinha, deixa eu te falar, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, eu vi que seu hotel aqui caiu pra caramba aqui dentro do nosso share. Vamos fazer uma promoção, me aumenta a margem. Aí eu falei assim, é sério que você tá fazendo essa pergunta para mim? Aí ele falou, por quê? Eu falei assim... Você não me perguntou como que está meu hotel até agora. Falei, se eu te falar que meu hotel caiu com você, mas aumentou consideravelmente em venda direta. Eu estou com uma companhia aérea internacional. Olha aí. Eu estou com contas corporativas, né, que o custo é muito mais baixo. Aí ele até brincou, ele falou assim, poxa, não dá para negociar com você, esqueço que você já teve do outro lado. Então, assim, isso me ajudou muito dentro do aspecto da negociação, né? E eu acabei, na verdade, assim, me desenvolvendo muito mais dentro da hotelaria. É um segmento que eu adoro. Né? É um segmento que eu fui atrás depois para me especializar, acabei fazendo alguns cursos, entre eles de Revenue Management também, pelo Senac, um dos primeiros cursos que teve, eu acabei fazendo. O que é esse trabalho? Revenue Management é o gerenciamento de receita, né? De uma maneira geral, mas é uma cultura, né? Basicamente uma cultura, né? A gente fala que é da hotelaria, mas Revenue Management basicamente é você vender o produto certo para a pessoa certa, no preço certo, no momento certo. Isso. É isso. Difícil. Basicamente, segmentar canais, né? Exatamente. E você entregar no valor certo. A gente está muito acostumado a isso na companhia aérea. Isso. Companhia aérea, você senta do lado, o cara pagou 2.000, o outro 500 e você, sei lá, 300. Então, assim, é uma coisa que eu acabei gostando muito, né? E eu vejo hoje que na hotelaria cabe assim, dizer que ainda tem muito campo para crescer. Mesmo do jeito que é hoje, né, a gente vê ainda, não vou falar amadorismo, mas uma falta de profissionalização muito grande. Isso também reflete pelos números da hotelaria. 85% ou até menos, agora um pouquinho, da hotelaria é de hotéis independentes.
O mercado nacional hoje. Nacional. 35% são de hotéis independentes. Caramba. Isso é muita coisa. É Bastante. muita coisa. Não tinha ideia desse número, não. 85. Só que também tem um outro lado, isso aqui é dados da JLL. Também tem um outro dado que é muito importante, né? 40% do que tem de leito, né? de inventário na hotelaria está na mão das redes. Tá? Isso mostra um dado bem interessante a gente analisar. Que, na verdade, existem hotéis grandes, né? Que estão na mão das grandes operadoras hoteleiras e nas grandes cidades, nas grandes praças. Bem Isso mostra também que tem hotéis menores, aí não contabiliza. Nesse estudo ele leva acima de 20 UHs. Tá? Então, assim, resumindo, ainda existe muito campo para crescer profissionalmente falando. Né? E isso daí acaba atravancando um pouco o mercado como um todo. Por que eu digo isso? Né? Esses dias atrás eu fiz uma palestra lá em Vitória, em um dos slides até coloquei, né? Se meu preço do meu hotel, se a demanda do meu hotel cai, o que eu faço? Caiu, a demanda do meu hotel caiu. O que eu faço imediatamente? O que você acha que o pessoal respondeu? Baixa o preço. Vai no preço. Essa é a ação. Esse é o básico. Isso, a mesma coisa que responderam. Porque aquela coisa, dormir com o quarto vazio é pior, né? Mas é o conceito. Isso, normalmente. Foi exatamente isso que responderam e é exatamente isso que acontece. Mas isso é um erro gravíssimo. Você não deve baixar o preço nunca. Isso é a última coisa que você tem que fazer, é baixar preço. Aí... Por quê? Porque primeiro você precisa entender o porquê que sua demanda caiu. E aí eu falo sobre um aspecto importante dentro da hotelaria, que é segmentação. Né? Você precisa olhar que segmento que caiu, o porquê caiu. Imagina que você como executivo está num hotel e, de repente, sei lá, você foi mal atendido, não gostou do serviço e você fica pé da vida e tira seu time de lá. Por que você vai baixar preço? Entendeu? Não faz sentido você baixar preço. Sim. Na verdade, foi uma conta corporativa, às vezes, que caiu. Então, esse é um jogo que a hotelaria faz, que é um jogo extremamente errado. Né? Você não deve baixar preço nunca. Primeiro, você tem que investigar por que caiu essa demanda. Porque quando você baixa preço, você baixa preço das tarifas públicas. Você puxa todo mundo para baixo. E existe uma ferramenta, não sei se vocês têm conhecimento, chamada Hit Shopper, que ele faz uma pesquisa, uma varredura sobre a minha cesta competitiva. Ou seja, eu pego todos os hotéis que são meus concorrentes da região ali, coloco ele e conforme vai tendo as movimentações de tarifa, que é isso que é o Revenue Management, ele vai me avisando. Então, se o hotel vizinho baixou o preço, ele vai me avisar. Naturalmente, ele vai me sugerir para baixar também. Entendeu? Só que é uma estratégia extremamente errada. Você não tem que sair baixando o preço. Primeiro parar, ter sabedoria, entender o porquê que está acontecendo aquilo. Mas você acha que os hotéis têm essa sabedoria? Então, mas os pequenos. Não, mas foi o que ele acabou de falar. Falta gente, falta muito profissional. Capacidade, muito profissional. Ferramenta tem. Só tem bastante. Tem, mas aí que está um outro ponto também, tá? Não adianta você ter ferramenta. Só a ferramenta não resolve. Vai rodar sozinho. Não, é igual você ter uma Ferrari e não saber nem dirigir. Não resolve. Você precisa ter estratégia. Né? E aí eu vejo um grande problema e eu falo sempre. Eu tenho grandes amigos na hotelaria, em redes concorrentes, em hotéis concorrentes. Eu não tenho problema nenhum com concorrência. Pelo contrário, a concorrência faz muito bem. Né? Eu vejo que a hotelaria ela tem algumas crenças, né? E aí você vê o pessoal fica brigando por fatia de bolo. Não se olha sobre a ótica do bolo maior, sabe? Poderia aumentar essa fatia, não ficar disputando. E aí eu sou muito categórico em afirmar que eu prefiro ter, do meu lado, um concorrente capacitado, com muito conhecimento, do que um concorrente totalmente amador. Porque o concorrente amador que te joga para baixo, ele te puxa para baixo. Né? E a hotelaria é desse movimento. Né? Então você vai em cidades, vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Na época que eu estava no Motier, na Decolar, pode falar nome aqui? Pode, fica à vontade. Depois a gente cobra os royalties. O merchan dele. Eu fui para Monte Verde e eu via isso, cara. A galera se degladiando. Né? Sobre a ótica lá são 10 ruas, 300 pousadas. A galera se degladiando sobre a ótica de sobre o cliente, sabe? E eu olhava e falava assim, cara, esse pessoal acho que não tem noção que esse aqui é um destino que concorre com vários outros destinos. Seu concorrente não é a pousada do lado. O seu concorrente é Atibaia, Guarujá, Campos do Jordão, né? É todas as outras cidades. Então, se você se unir, né, com uma força maior, vai ser melhor. Pronto, com certeza. E aí tinha um negócio muito interessante, que foi uma coisa que impactou consideravelmente dentro da minha trajetória, que eu falei pro cara,
A gente tinha uma busca que nas altas, né, feriado, por exemplo, passava Belo Horizonte. Passava mesmo? Passava. Número de buscas. Ultrapassava Belo Horizonte. Monte Verde. Só que você ia ver a conversão, era 0,001. Você Olha, fala, cara, por que isso? Por que conversão? Então, Baixa, por quê? Aí eu percebi. A hotelaria de lá, ela fazia restrições. Então ela queria vender um pacote de sexta a domingo. Ah, tá, entendi. tá vendo? Agora entende o Não seguinte. queria quebrar o pacote. Agora Não entende quer- vocês, não quer Ezequiel. mexer. Você tá com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, e você resolve ir para Monte Verde. Que dia que você vai decidir? Você sai de sexta. Normalmente eu falo, vou no sábado. Tá de Sábado. férias. Vou no sábado de manhã. Pertinho, Final do é dia. um destino Vou aqui. sábado de manhã. Só que você vai procurar o quê? Sábado para domingo. Você não vai achar. Não achava. Lotado. Lotado. Não dava Não, tá disponibilidade. bloqueado. Na verdade, não aparecia no sistema. Aparecia Bloqueado, que não lugar tinha tinha, disponibilidade. Mas Olha. tinha uma restrição muito grande. Lógico. Não, então essa restrição, ela travava. Aí eu lembro que na época eu peguei alguns hoteleiros, vamos fazer um teste. Vamos fazer uma promoção aqui. Você coloca o preço, quanto é seu pacote? Ah, R$2.000. Então agora é o preço da diária. Cara, como assim não é o preço da diária? Só que o cara que pega 2 diárias, Sim. você dá o desconto. Então você não vai ter mais essa limitação. Então você chegar no sábado, vai fazer a reserva, você vai pegar a diária. Só que vai estar 2.000. É o preço do pacote. Entendeu? E É quem isso. pega de sexta a domingo tem um desconto. Porque ia dar Desconto. 4.000, vai para Atrativo, 2. tá. De 50%. Ok. Porque, na verdade, o problema é o cara quebrar o pacote. Isso. A gente fez isso. Em questão de 2 horas, Interessante. um hoteleiro me ligou e falou assim, cara, já está vendendo. Então, assim, eu tô falando tudo isso Claro. por quê? Porque eu vejo que a hotelaria, ela acaba se perdendo para ela mesma. Ela perde para ela mesma. Todo esse movimento que a gente vê do crescimento aí da tecnologia, cada dia uma OTA, uma operadora que nasce, a gente vê que tudo isso é importante, é bom. Né? Só que não dá para a hotelaria colocar isso daí como um grande vilão, ou também como um grande herói, como eu conversei até com o Ezequiel no passado. Às vezes a gente fica elegendo heróis e vilões Isso. dentro do turismo. É. Tá? É um tema legal isso aí. Eu tenho uma pergunta para ti, que é bem antes de você seguir a sua carreira aí. É muito comum, e há tantos anos que eu estou na área corporativa, e eu vejo que o problema é assim, ele é sempre recorrente, ele persiste nesse mercado nosso, e você pode com certeza dizer a sua opinião aí sobre isso daí. Você pega, por exemplo, hoje, eu estou com... Vamos dizer que é um cliente imaginário aqui, tá, gente? Eu tenho um cliente novo que chegou na agência e, por acaso, ele está com uma obra grande, ou ele vai pegar um cliente novo para atender numa determinada região do país. Claro que dentro dos grandes centros, a gente sabe que os hotéis já estão bem distribuídos, você tem boas cadeias, está tudo certo. Mas ele diz assim para mim, olha, eu estou indo para Pará. Né? Aí fala, pô, legal, vamos começar a operar. Aí nos primeiros dias você já percebe que não tem hotel. O que tem é na mão de famílias. O cara te atende como ele quer, porque ele só está sozinho lá. Nada de braçada. Não fatura. Só quer trabalhar no Pix. Não quer trabalhar com nenhuma cadeia de hotéis. Não quer. Vamos pôr no sistema. Não. Aqui você me manda um WhatsApp que eu confirmo os apartamentos. E o Pix é esse e o depósito é esse. Eu falo, gente, será que, como você falou que tem ferramentas hoje que vocês monitoram a tarifa dos hotéis? E essa ocupação que vai para esses lugares, a gente fala assim, gente, será que nenhum hoteleiro consegue visualizar que determinada região tem uma carência muito grande de hospedagem? Como é que funciona isso? No seu caso, que eu percebi Sim. que você é justamente aí para novos negócios. Isso, exatamente. Como é que vocês mapeiam essas novas oportunidades aí? Não, boa pergunta, Alexandre. Bom, bem da verdade é que a gente às vezes fica refém também. A gente adoraria, né? Tá. Na verdade, assim, eu acho que quanto mais tivesse movimento de cadeias hoteleiras, de operadoras hoteleiras, mais fácil fica, vou falar assim, a distribuição, mais fácil fica todo o relacionamento, Claro. né? Mais profissional fica as coisas, mas infelizmente isso acontece. Sim. É difícil, realmente é difícil. Tem praças que a única forma talvez seria você entrar com hotel. Isso. E com Construir um comprando, negócio lá. construindo. O problema é que muitas vezes a gente é operadora, né? A Sim. gente não somos os investidores. Investidores. E também precisa ser feito também uma análise de viabilidade para ver se realmente, de fato, Se paga a compensa ou conta. não. Se vai pagar a Exatamente. Tem um outro problema também, né?
mesmo essas praças que você falou, nem se você chegar para querer comprar, aí é um outro problema à parte, Tá. a gente não vai entrar, que o cara quer vender, só que no preço dele. Esses dias eu peguei um hotel aí que o cara tem 100 quartos. Falei, não, eu tô pedindo 100 milhões. Opa! É. Aí, com base no quê? Com base no quê que ele você tá quer 100 pedindo milhões? esse valor? É. Quer aposentar, né? É porque você tem que calcular também o payback, né? Você precisa entender o retorno desse Retorno disso aí. investimento. Não dá para você olhar. Agora, esse é um problema recorrente no Brasil, infelizmente. Tá. É um problema que a gente trabalha, falo como desenvolvedor hoje dentro de uma rede hoteleira. A gente trabalha fortemente para poder demonstrar para o investidor ou para o dono do hotel que é muito importante ele evoluir nesse sentido. E, claro, você tem que mostrar isso através do quê? Eu, normalmente, particularmente, a gente faz aqui dentro da Samba, a gente faz um trabalho de análise mercadológica e financeira, Tá. onde eu apresento aí um resultado de 10 anos para frente, né, Bem para mostrar embasado. para o cara, Bem exatamente, embasado. para mostrar para o cara o quê? Eu vou entrar com tecnologia, eu vou diminuir consideravelmente o seu risco trabalhista, seu promo, Legal. porque o manual, ele Sim. você precisa, às vezes, de uma pessoa, um exemplo. Antigamente você ficava... Nem precisa ir muito longe, tá? Até 2015, a gente não tinha o Channel Management, que hoje tem 2 grandes no mercado aqui, mas a gente não tinha. Sim. Antigamente você tinha que escolher, eleger as operadoras ou as OTAs que você tinha que trabalhar, os canais. Sim. Então eu vou trabalhar com esse, Com esse e esse. Por quê? Porque antigamente você acessava as intranets dessas pessoas e dessas empresas e você tinha que fazer o quê? Tinha que fazer um gerenciamento extremamente manual. Então você tinha que fatiar o seu inventário. Então tem que colocar 10 aqui, 10 aqui, ali 10 aqui. e- Vendeu lá, eu tenho que sair diminuindo. Diminuindo. Então o risco que você tem de um over, né, é um grande. risco gigantesco. Gigantesco. Eu cheguei a trabalhar numa das empresas aí, que a gente chegou numa época, acho que se não me engano, foi numa época da Hospitalar. A gente teve um over de 80 apartamentos. A sorte que a rede tinha 10 hotéis aqui em São Paulo. Mas é difícil você administrar. Então, assim, ainda existe hotelaria que trabalha nesse formato, infelizmente. Esse é um trabalho de convencimento. Sim, claro. Tanto é fato que eu falo, né? Eu passei a minha vida inteira em vendas e distribuição e hoje eu estou em desenvolvimento. Você vai falar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Poxa, É. se você fala assim, primeiro ponto é conhecer o seu produto para vender, bom, eu conheço bem. Então, porque Sim. eu trabalhava em vendas e distribuição. Mas existe esse problema e a gente tenta minimizar, mostrando para o cara exatamente um ponto que a gente tem aqui dentro da empresa que eu estou hoje, que é a questão da equidade entre os stakeholders e principalmente mostrando para ele que é rentável. Eu tenho que convencer esse cara que é rentável. Sim, que é rentável fazer Entendeu? isso. É assim, eu tô aqui só pensando nas suas colocações aí. E me gera assim um negócio assim, amplo de visão desse negócio aí. Não é a minha área, minha expertise. Eu sempre trabalhei intermediando hotéis, minha vida toda. É, verdade. Você veio dessa área. Então, numa época surgiu lá os metas buscadores lá. Sim, O Trivago, por sim, exemplo. sim. Que vai pra mídia, ele reúne todas as OTAs, digamos assim, no canal, Isso. certo? Certo. Para dar o melhor preço. O que eu percebi é, pro hotel regular as tarifas dos canais é meio complexo, né? Ele não tem essa estratégia. Até Porque tem. começa a falar o seguinte, ó, o mesmo hotel, o Alexandre comprou por R$500, Ezequiel comprou por 300. Boa. E por que os hotéis não conseguem ter, sei lá, tipo uma paridade, por exemplo? Já que são vários buscadores. Sim. Deu pra entender? Sim, claro, claro. Bom, primeiro até vamos dar uma aquecida então nisso daí. Vamos! Isso é um assunto complexo. É complexo, Se eu você sei que para é. para analisar os meta searches, né, os metas buscadores, como você falou, você vê a origem dele, você vê. Dificilmente você vê um hotel lá dentro. Já começa aí. Você vê o quê? Um As hotel. OTAs. Os As OTAs, OTAs. sim. Exatamente. Esse negócio ele nasceu para tornar as OTAs refém desse modelo. Tornar as As OTAs. OTAs. Acabei Por do quê? buscador. Ok, entendi. Tem Porque razão. antigamente eu ia em várias OTAs ou em Isso. vários canais fazer. Você Não sabe. preciso mais. Aí então eles criaram. Você vai lá? Exatamente, eles criaram isso e o que ia acontecer? Tá O certo. movimento, a hora que o cliente final tivesse essa concepção de que eu não preciso mais ir na A, B e C, eu Sim. vou só aqui, Aqui. o que começa a acontecer? As OTAs começam a ficar Ficar refém desse refém cara. Isso aí. Do meta buscador. Exatamente, esse é o primeiro movimento. Esse é o certo? primeiro movimento. Já E aí eu- as OTAs, elas são muito inteligentes e aqui, ó, de verdade, eu admiro muito o trabalho das OTAs. Muito. Já trabalhou lá, né? Óbvio. Não, mas não é por isso. É? É porque eles são bons no que fazem. Eles são bons. Eles são muito profissionais. O trabalho das OTAs, eles são muito profissionais mesmo. Tá? De verdade. É um trabalho muito eficiente e a gente tem que tirar o chapéu, porque Claro. se você pega as duas, né?
entre Booking e Expedia, né? As duas. Sim. Esses dois grupos. Esses dois grupos investem 11 bilhões em marketing digital. 11 bilhões. Só? Bi. 11 bi. É. Isso mostra também que é um negócio extremamente custoso. Custoso. Então eles têm que Uma precificar. operação pesada. Pesada, custa muito, tá? Então, assim, o que aconteceu? Depois que surgiu esses metabuscadores, esse era o movimento, era fazer com que as OTAs fossem reféns. E aí eu te aconselho hoje, saindo daqui, dá uma pesquisada e vai ver quem é o dono das OTAs, dos metabuscadores hoje. Os OTAs. Eles compraram. Expedia, Group. Booking. Eles compraram. Porque era uma Deram ameaça. um bypass, Era uma ameaça. entendeu? Mas isso daí também nasceu uma oportunidade gigantesca para a hotelaria. Só que a hotelaria não sabe utilizar isso, tá? Então Sendo conta muito aí. sincero. Então conta aí. Se você entrar Aquela hoje. sua lente ali, ó. A sua Dá lente pra da falar? verdade. Essa aqui, se quiser Ah, falar, beleza. seu hoteleiro. Se você parar para analisar friamente, né, os metabuscadores, eles nasceram também com uma baita oportunidade para a hotelaria. Por quê? Porque você pode conectar seu hotel lá. Sim. Porque qual que é o produto de fato? É o hotel. É o hotel. Só que aí você acha por onde? Pelas OTAs. OTAs. Não faz sentido isso. Entendeu? Só que aí a hotelaria não está ali por quê? Porque acha que é custoso. Não é? Porque você vai ter que ter um pagamento ali. Você vai ter que ter um plano Plus, Premium, né, Pro, para você poder Para você poder estar lá o hotel dentro. tá lá dentro. Mas é uma questão de fazer conta. Tá? E aí a gente entra num outro detalhe que a hotelaria às vezes deixa de lado, que é a questão da distribuição direta, da venda direta. Se fala muito pouco hoje dentro da hotelaria, sendo muito sincero. Porque o custo é alto, né? Venda direta. Não é, cara. Teoricamente é, porque antes você tinha uma equipe robusta para divulgar o seu produto. Hoje não precisa mais disso. Você depende dos canais para divulgar, correto? Sim. Então você fica, de certa forma, refém. Refém ou acostumado? Então, Boa. depende do estágio. Porque eu começo com um bloqueio de 5 apartamentos, com você, a rede samba. Com o tempo eu chego a ter, sei lá, tem 100 apartamentos, eu chego a ter 50. Então você já virou meu refém. Não, essa é a estratégia. As OTAs começaram OTAs assim. Começaram É. assim. Eu vendo mais, me ajuda aqui que eu te ajudo aqui. Só que Não você. é só isso, né? Não. Não é só isso. Não, enfim. Mas aí, isso daí a gente remonta. Vamos voltar lá atrás, então. Isso. Quando era a questão das extranets. Das extranets Isso. era dessa forma. Isso. Você ligava pedindo o quê? Qual que era a moeda de negociação? O que você ligava? O que te ligavam pedindo? Eu Apartamento. Eu como operador? É. Eu quero uma condição de ter X apartamentos por dia, um exemplo. Apartamento. Sim. Aquele momento era apartamento. Momento. Hoje não se discute mais apartamento. Você não liga mais pedindo bloqueio. Porque hoje você tem um channel Sim. que disponibiliza. Isso, online ali. E você pega o inventário inteiro. Se meu verdade, hotel tem 100 perfeito. apartamentos, Eu consigo ver tudo. eu vejo tudo. Vejo tudo. Aí sim. Tá Isso certo. daí a Não gente tem equalizou. exclusividade de canal, é isso? Não, a gente equalizou. Tá. Eu não dou apartamento só para você, Sim, para você, mas para vai você. ser. Perfeito. Eu equalizei isso. Isso, certo? tá certo. Isso aí tá tudo certo. Mas Hoje, às vezes você bloqueia da chavinha lá, né? mas aí depende da negociação. É, depende. Tá, ok. É que no dia, na verdade. Entendi. Agora eu vou trazer um assunto aqui, então, só para você O entender. tema é polêmico, velho. Tem um assunto que é muito interessante. Muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, já ouviu falar isso aqui, né? Ah, mas tem na OTA. Né? Não tem disponibilidade na operadora, mas tem na OTA. Tem na OTA. Boa. Por que você acha que acontece isso? Boa. É que por lá talvez a receita dele é maior do hotel. Na verdade, é custo de distribuição. Então, a receita é maior do Exatamente. A verdade é que durante esse percurso Tá. foram entrando vários intermediários no meio do caminho. Hoje a distribuição, estou sendo muito sincero com o que estou falando aqui, Sim. muitos gerentes gerais não entendem a complexidade da distribuição. É muita coisa. É muitos canais, né? É. Isso também tem um outro problema muito sério, né? O nosso KINAI, ele permite um monte de coisa, né? Um único KINAI Faz tudo, né? faz tudo. Faz tudo. Então você pode ser operadora, agência, você pode ser o que você quiser. Você vai mudar no KINAI. Depende do momento que me interessa. Exatamente. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que, de fato, existe uma cadeia, existe uma remuneração e o que a gente vê é que todo mundo tem que ganhar dentro dessa cadeia. Então, a gente começa a perceber que há uma mudança. Antigamente, a gente falava sobre a questão de disponibilidade. Era Perfeito. essa a moeda que a Isso é gente verdade. conversava. É verdade mesmo. Hoje a Verdade, gente não certo. fala sobre isso. Hoje a gente discute o quê? Margem. Margem. E hoje a briga é em cima de margem. Ninguém liga mais para você, me dá 5 apartamentos. Não. Antigamente, eu trabalhei numa OTA, a gente fazia workshop para buscar venda livre. Sem a venda livre, põe os 400 apartamentos aqui e vai diminuindo. Cheguei a fazer isso em Belo Horizonte. E conseguia. Por quê? Porque eu tinha que ter o apartamento para vender. Não era nem o preço, não adianta. Tem que ter o apartamento para vender. Hoje já é margem. Né? E aí muda um pouco o cenário. Hoje a gente vê um movimento também, Ezequiel, que é complexo. A gente vê um movimento muito claramente
que para a hotelaria é muito prejudicial. Por quê? Porque a hotelaria ela acaba prejudicial. Porque a hotelaria ela acaba pagando a conta no final. Né? Eu vou te dizer um motivo que acontece isso. Recentemente teve uma agência, quando eu estava em vendas, que me ligou falando assim, olha, eu agora sou operadora. Eu falei, poxa, que legal. Você mudou para operadora? Sim, não é. Agência corporativa? Você isso. Fala? Corporativa. Isso. E aí ela falou que tinha mudado para operadora. Mudou o KINAI dela? Na verdade foi que não. Ela se conectou dentro de um. ela se conectou dentro de um channel. Tá. Como operadora. Okay. Acabou. E aí ela ligou pedindo. Eu falei, tá bom, me manda a listagem então de quantas agências você atende hoje. Aí ele, não atendo agência ainda. Eu falei, então você não é operadora? Aí ele falou, não, eu sou operadora. Eu falei assim, não, Sério, tudo certo, KINAI. seu KINAI diz, se você é. dentro do channel você é, mas dentro da lógica da margem, não, você não é. Complicado. Não é. Né? Aí você fala assim, poxa, mas o que tem a ver? Tem a ver porque ele estava conseguindo, ligando em grandes redes, inclusive, falar que eu sou operadora, já dava 25% pro cara. Esse é um movimento complexo, que aí agora eu vou entrar no seu caso. Mas talvez aí não é porque pela pressão do tamanho do negócio, desse parceiro, talvez, de querer fidelizar mais direto e ter uma margem melhor, sendo ele não é um operador, mas ele quer aumentar a receita dele. Por que acontece isso aí? Isso é uma visão minha. Você também aponta. Não, sim. Você pode pontuar. Ah. Porque muitas vezes também a agência não se posiciona perante a empresa. Que espreme no máximo possível e muito consegue se posicionar no mercado e zera a receita e tenta buscar no fornecedor direto receita. É isso que acontece também. Mas quem paga a conta é o hotel. É o hotel. É o hotel. Entendeu? O produto é meu. E aí cabe a você dizer sim ou não, né? Mas agora vamos ampliar um pouquinho? Vamos ampliar um pouquinho? Vamos lá. O problema não está aí. Não é eu dar isso, o cara chegar para mim e falar, não, eu quero aumentar minha margem. A questão é o seguinte, Ezequiel, você atende uma agência e hoje você paga quanto pro cara? A média de, 12, 13. Exatamente. Aí ele liga, conecta dentro do channel, ele começa a pegar 25. Ele parou de comprar com você. Sim. E aí começa um movimento. Direto contigo. Tá tudo certo. Desde que ele tenha uma demanda. Só que às vezes ele não tem essa demanda. Entendeu? Só mudou a chave lá e ele acha que é operador e quer discutir isso. E que é os 25. Exatamente. Né? Só que acontece um outro problema. Aí as operadoras, de fato, que tem uma cadeia, que tem que remunerar todo o processo, todo o ecossistema, começa a perder. Né? Só que ela começa a perder share. O que ela vai começar a fazer? Pode pressionar, ué. Aí ela não vai querer mais 25, ela vai querer quanto? 40. Ou seja, olha isso. No final das contas, quem paga a conta é a hotelaria. Ou seja, vocês têm lá o comando na mão e não se posicionam, né? A hotelaria. Cara. Cara, eu vejo assim, sendo muito sincero e transparente aqui, eu acho que. Você tá arrumando inimigo hoje, hein? Não, de maneira alguma. Tô falando aqui a verdade. A hotelaria. Tá dando uma coisa que eu nem. A hotelaria. Nem imaginava. Ela terceiriza a estratégia do hotel. Ela terceiriza, entendeu? Quando eu ligo para você e fala, cara, me ajuda, pronto, já terceirizei. Já terceirizou. Terceirizei. Se eu tô te pedindo ajuda, eu não tenho clareza do meu negócio, eu não tenho uma estratégia. Né? E quem não tem uma estratégia fica fazendo parte da estratégia de outro. Né? Se você não tem a sua estratégia, você é parte da estratégia do outro. De alguém. Né? E é o que acontece. Né? É o que acontece. A hotelaria ela tem vários gargalos que não é resolvido. E aí eu vejo, às vezes, o hoteleiro falando assim, me ajuda aqui. Aí o cara vai e ajuda. Depois ele vai falar, poxa, mano, esse mês eu paguei 50 mil de comissão para o TAX. Entendeu? Você fala, cara... O cara te ajudou. Na verdade, é o custo. É o custo. Né? E aí tem um outro ponto que eu vejo, que assim, a hotelaria ela precisa evoluir nesse sentido, cara. A gente não pode ficar refém da estratégia do outro. Né? A gente precisa começar a se posicionar de maneira muito mais incisiva. Né? E isso tem a ver com o que eu faço dentro da minha casa. Olhar o meu mix, né? Olhar a distribuição e falar, de fato, esse meu hotel, ele é o quê? Aonde que é os canais? Qual é a segmentação que eu tenho que atacar? Deixa eu te perguntar então, vamos lá. O hotel, um hotel de modo geral. Vamos falar de São Paulo, vai. Depois pega o de lazer também. Que tem lá uma segmentação de corporativo como DNA maior, lazer, uma ociosidade final de semana, feriado, e eventos. Muito desse movimento do hotel, ele não vem as videotiers, ele vem de canais direto, que são os OBTs lá e esses intermediários. Corporativo, né? Corporativo. Ok. Que não tá assim na mão das OTAs. Tá, mas não tá, né? Não, corporativo não. Não tá. Não, mas usa muito ainda, né? Sim. Tem muito volume ainda.
Sim, é que o corporativo ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Complexa. Né? O corporativo ele tem vários e vários formatos. Né? O corporativo ainda tem aquele cara que ainda tem a secretária que faz a reserva. Sim. Né? Tem outros que já são mais evoluídos, que tem um gestor de viagens. Isso. Aí ele tem um processo um pouco mais complexo com RFP, com BID. Né? Aí isso aí tem um período também que ele faz, o diretório. E depois ele disponibiliza pelo OBT. Certo? Boa, é isso mesmo. E aí tem um Caminho é movimento também de mudança aí nesse cenário. Primeiro Também. que eu acho que o corporativo ele ainda é artesanal. Tem muito processo artesanal. O lazer ele é mais automatizado, ele é mais tecnológico. Porque você disponibiliza nas OTAs, ou nos channels, e já chega no cliente final. O corporativo, que é o B2B, ele é mais demorado, é mais complexo. Você tem que fazer, às vezes, o corpo a corpo. Né? E antigamente a gente tinha que visitar as grandes agências de viagens, né? No caso das Abracorps. Sim. E hoje a gente já tem o OBT no meio do caminho, que o OBT, na verdade, acabou facilitando a comunicação. Antigamente Sim. eu ligava, né? Concordo Eu com ia você. viajar, pedia para a secretária Tá. que ligava para a agência, aí ela fazia a cotação, voltava, aprovava. Quando era aprovado, já mudou o preço. Aí volta de novo. Perfeito. O OBT ele facilita esse processo. E aí tem uma Sim. questão que é muito importante, que é você entender todo esse ciclo de compra do corporativo e principalmente, que eu digo, é fazer a gestão de conectividade de maneira correta. Tá? Em síntese, eu vou explicar. Vamos lá. O que é gestão de conectividade, cara? É de fato saber se o cliente final está visualizando seu hotel. Eu hoje, como desenvolvedor, ontem mesmo, eu estava fazendo uma negociação e eu estava mostrando exatamente onde a gente ia colocar o hotel. E, por sinal, eu abri o meu OBT na frente da investidora e mostrei, se eu quisesse hoje viajar e ficar no seu hotel, eu não conseguiria. Ela falou, como não? conseguiria. Não, porque eu tenho um OBT. Eu não posso entrar e comprar via OTA ou ligar direto. Eu tenho que entrar no OBT. No VT. Só que imagina, é um mercado corporativo. Se fosse num lazer, tá tudo certo. Eu Tudo quero certo. ficar naquele hotel. Acabou. Busca Aí em eu ia algum aí. buscar, eu ia gastar tempo. No corporativo, você sabe que não dá tempo. Não dá tempo. Você vai ter que escolher. E se o hotel não estiver ali, eu vou verdade. pegar o outro. Claro. Eu mostrei Isso para é ela. Eu falei, o certinho. seu hotel não está aqui. Ela falou, como não está? Eu falei, não está. Eu falei, então, porque seu processo está deficiente. Né? Então, o que eu chamo de gestão de Vamos lá. Para conectividade? estar o hotel lá, ele tem que estar com um intermediário. Então, ou seja, ele tem que. então, ele vai ter que usar um ou channel. via um channel, ou um operador. Não, na verdade tem plataformas tecnológicas, aí é mais complexo ainda. Mas, principalmente, você precisa entender o fluxo de compra desse cliente. Como esse cliente compra. Né? Se ele é uma grande empresa, um exemplo, sei lá, um grande banco que faz um processo de RFP, Isso. talvez você não está lá porque você perdeu o time do processo. Então você não vai estar lá Só mesmo. para ficar claro para quem está ouvindo a gente aqui, vamos lá. O seu hotel não estava, nesse caso aí, no OBT. Mas digamos que você, sua empresa, tivesse uma parceria com um operador especializado no nosso mercado para entregar o seu conteúdo. É uma rede, não é isso? Isso. Mas está falando de um hotel específico agora. É de uma negociação, na verdade Específico, estava falando então. isso. Não poderia estar essa negociação via esse canal? Que é uma expertise? Sim, na E estaria verdade. o conteúdo lá disponível? Sim, poderia. É que, na verdade, nesse caso específico, ela só estava através das OTAs. Ela estava das OTAs. Então, tá vendo? Ou seja, ela não estava pegando É o isso. mercado B2B. B2B. Perfeito. O Ela mercado pega- B2B, B2C só. só B2C. Ela ficou claro. Entendeu? Só Isso que aí. acontece que Aí tem não vai aparecer, empresas né? que compram nesses canais que é mais B2C, mas tem empresas que não compram nesses canais. Tem empresas que utilizam uma agência Que corporativa. altera muito, né, cara? Altera muito regras. Ela só vai conseguir estar visível dentro de um OBT, dentro, por exemplo, de uma agência A, agência B, se por acaso alguém daquela empresa falar, poxa, lá em Campo Grande, cadastra esse hotel aqui, porque a gente usa bastante lá, a gente quer ter uma negociação de tarifa lá, e Isso. vai ser offline. Offline. vamos dizer Offline, assim. então você sabe disso. Não, também Vai é porque é buscar- custoso, né? Isso, custoso. É custoso. Custoso, É que vai esse tá lá. hotel, para você, por exemplo, esse hotel, para isso. entrar nesse corporativo, ele teria que estar em algumas plataformas tecnológicas Perfeito. que é custosas. Né? E ela também não tinha expertise para tocar isso, tá? Porque é complexo também, não é só conectar. Não é tão Não. simples assim. Não. O custoso também é discutível, né? O custoso. É Você está discutível. vendo do ponto de vista do hotel. É, do hotel. Eu estou falando aqui como hotel. Hotel. Né? Eu tenho que falar como hotel. Hoje eu sou hoteleiro, então eu tenho que olhar sobre a visão do hotel. E eu vejo que existe um custo muito alto da distribuição, Ezequiel. De verdade, isso é muito caro. Quando você olha sobre um lado mais específico, e até voltando ao que eu estava te falando ali Sim. no começo, hoje muitas vezes você reclama assim, poxa, não está aqui na operadora, mas está na OTA. Ou mas está no site direto. É porque a hotelaria
ela faz o revenue management. E a gente faz das duas formas, em cima de ocupação e segmentação. Sim. Então, às vezes, não está na operadora porque fecharam. É isso. Fecharam o canal operadora. A gente quebra o pau, né? Nos bastidores. Quebra. Mas, diga-se de passagem, é um comissionamento alto. E às vezes você está com uma ocupação extremamente alta. Não faz sentido. Sim, faz sentido. Então, o ideal é você nem estar em nenhum lugar, Vou estar no seu fazer o site. lado da operadora agora. Porra, velho. Legal. Vai arrumar briga. Vamos lá. Você pega uma praça como São Paulo, legal. Legal. Porra, Tudo evento roda. o ano inteiro. Vai bem. Sempre lotado. Sempre lotado. Pega as cidades ociosas. Falo do lado do operador agora, tá? Também é parceiro seu. Tá. O cara rala para divulgar o produto na ferramenta, faz mídia, faz ações comerciais. O hoteleiro vai lá, bater na portinha lá, pedir ajuda, fazer capacitação na operação, quer visitar em conjunto. Junto. Beleza? Aí depois, quando der a onda boa, não quero mais. Não quero o amorzinho acabou. A mozinha acabou. Essa é a realidade. Não, sim. Eu entendo o seu ponto de vista. Não vou falar que não tem, porque tem, isso é natural. Eu vejo assim, na verdade, assim, voltando a algumas casas, né? Eu acho que a gente precisa primeiro entender um pouquinho aí que o latino, né? O brasileiro é o latino. A gente leva as nossas relações primeiro para o campo pessoal, para depois a gente ir pro profissional. O europeu, Isso. o americano, não é assim. Primeiro, tá Os caras já vão direto pro negócio. Pro E negócio, Negócio, frio. Só que a gente precisa perceber que o movimento que a gente está jogando é um jogo do capitalismo. É um jogo do capital. São empresas. Entendeu? A gente precisa entender que são empresas. E tá cada um olhando o seu ponto de vista. Isso. Entendeu? Aqui achar o meio termo. Exatamente. Eu não acho que você não tem que disponibilizar. Só que não pode virar regra. Você tem que entender e saber ceder. Porque também tem muito claramente, tá? Tem operadoras que são mais fortes num determinado segmento, numa determinada região. Sim, Eu já cheguei a mapear aí o Brasil entre A, B e C. E você vê que tem operadoras que Claro, são muito mais oscila, fortes. oscila. Porque é aquela questão do foco de cada operador. Então você precisa entender isso como hoteleiro e também ceder. Acho que tem que buscar um equilíbrio. O que não pode ser é um negócio totalmente desequilibrado, como muitas vezes tem, e a hotelaria acaba pagando a conta. minha A visão conta é assim, final chega pra gente. Essa sempre. parte do crivo aí tem que ter um meio termo. Talvez tem que ter uma negociação, talvez um pouco diferenciada, mas não fechar a porta. Às vezes só percebe isso quando o nosso cliente, o agente de viagem, falando no meu caso, né? Claro, B2B, claro. Aham. ele me liga. Porra, Ezequiel, Não tô conseguindo. vendo pra caramba você, vendo pra caramba esse hotel e não tem lugar. Pela parceria que acontece na operação offline, vai ligar no hotel. Vai ligar no hotel. E fazer que tem lugar, mas não tem pra. Então, porra. Tem um outro movimento também, tá? Tem um outro movimento que às vezes a agência liga direto no hotel. E fala que tem Passa lugar. com você. Não, e ele vai falar pra mim assim. Já aconteceu, tá? Poxa, eu emito 300 Então. room nights para você. Aí eu olho e falo. Cadê? Não aparece Nenhuma. aqui. Aí tá vindo via operadora. Então. Aí tem um outro problema muito sério, que agora vou Boa. colocar agora para que as operadoras possam também refletir sobre esse ponto, que muitas vezes as operadoras, elas não abrem os números para o hotel. Quantas vezes você sentou com um hoteleiro e falou assim, ó, tô aqui, ó, essas aqui são as principais agências que mais compram comigo. Então. Você não faz isso. Você oculta. É porque as você vai dar uma de sacana, vai direto nos clientes. Ó, visão? Então, Assim, entendeu? fria. Entendeu Fria. o ponto de vista? O mercado Ó, canibal, vem cá, velho. vem cá. O mercado canibal que você trabalha. Faz, velho. faz o seguinte, ó. Vamos lá direto no cara Vem ali. direto aqui, eu te dou uma... Tira o cara. Acontece, eu não vou mentir. Então, como é que Acontece. você quer que eu abra um jogo, porra? Eu já recebi ligação de hoteleiro. Agora melhorou um pouco isso, pelo menos parou, né? Mas eu já recebi ligação de hoteleiro que falou assim: nossa, você tá usando esse broker aí no caminho? Ei, sai fora desse cara, esse cara só dá problema pra mim. É que você aponta, tá certo? Eu só aponta. ponta Então de ele lança. fala assim: sai fora, tira esses caras da frente, vem direto aqui que eu te dou uma tarifa melhor. entendendo? E vou te pagar uma comissão. complexo. Eu acho que assim, a gente precisa Puta, ter. velho. Eu acho que você precisa ter equilíbrio. Eu acho que você precisa entender quem é quem dentro desse cenário, né? E eu acho que você não tem que ter uma regra clara, assim, é só trabalho dessa forma. Não, eu acho não, que com certeza. Eu acho que você precisa ter uma visão flexível, assim, uma cabeça flexível. É assim, ó. Verdade. Depende, o mercado vai ditar uma regra assim, porque se você tá na mão de poucos distribuidores, você vai ficar refém sim. Mas se o mercado tá no momento, você tem vários jogadores, você consegue calibrar isso aí, porque você não depende Você, do A ou do B. Perfeito. você- Ou talvez do C. você mitiga o consegue risco, sim, você pô, mitiga o seu risco, né? Já foi assim o passado. É. Hoje já não é mais. Não, as OTAs trouxeram um pouco disso, sabe? Elas também acabaram nivelando um pouquinho. Só que o movimento é o mesmo, tá?
Se a gente não segura as rédeas, daqui a pouco eles também estão movimentando. Só para você ter uma noção, as OTAs lá na Europa chegam a cobrar 25%. 25%. Mas aí, cara, aquela coisa que eu falei no início aqui, Alexandre, o que acontece? O cara começa com 5 apartamentos, entendeu? Essa é a estratégia. Dá 10 aí. Isso aí. É isso aí. Daqui a pouco, domina o share de mercado, Abocanhou. o cara se impõe. Agora teria uma coisa aí que eu acho que seria muito interessante também ter, tá? Do equilíbrio de ambas as partes. Porque quando o hotel também está precisando, ou está num momento ruim, a estratégia da operadora ou da OTA qual que é? Aumenta a minha margem aqui em 2% e faz desconto. Ou seja, está reduzindo consideravelmente a rentabilidade do hotel. Não é se colocado na mesa assim, ó, vamos fazer uma coisa equalitária, então vamos diminuir um pouco, eu diminuo aqui a minha margem, entendeu? Isso. Você diminui um pouco o seu preço, entendeu? Não tem muito isso. Existe uma relação ganha-perde na hotelaria. Pelo menos olhando como hoteleiro. Na hora que o cara chega para você e fala, me ajuda a vender. Mas eu acho que a hotelaria é culpada, tá? Eu não tô falando que é a operadora, não. Ó, aí eu tenho eu vou botar fogo na roda, vai? E existem casos, né? A gente já entendeu toda essa questão de ferramenta, dos canais, etc. Tá tudo certo. Acho que concordo com tudo que você falou. Mas também tem aqueles hoteleiros que estão nadando de braçada, e aí eu digo que a maioria deles, aí eu falo que 99,9% são hoteleiros que são assim, voltados 100% para lazer, tá? Que diz o seguinte, não trabalho com agência, só vou fazer venda direta. Ele quer trabalhar na venda direta, ele tá ali no Instagram, ele tá no Facebook, ele não quer trabalhar com operadora, é só venda direta. E aí eu vejo muita reclamação nos grupos que eu participo aí no WhatsApp, etc., das agências, fala assim, poxa, meu passageiro me liga, quer ficar naquele hotel lá em Alagoas, né? E não consegue fazer reserva. Porque o hotel fala assim, não, amigo, isso aí é só venda direto pro seu passageiro. Não trabalho mais hotéis de lazer, resorts, né? A maioria é lazer e resort. Mas você acha que ele tá errado? Não é que ele tá errado. Você acha que a vida inteira ele vai estar bombando daquele jeito? A vida inteira ele vai estar com essa capacidade altíssima? Porque não, assim... só foi uma pergunta. Não vai ter facada aqui. Eu adoro isso. Não vai ter facada aqui. Porque eu olho lá, se você entrar no site do cara, você percebe que assim... agora, vai chegar aí os feriados, a tarifa dele vai lá na lua. Depois passa os feriados, a tarifa dele vai lá embaixo. Final do ano é uma explosão de preço que eu falo, gente, quem que paga isso aqui? Eu imagino que ele tá lotado, porque para vender naquele preço, ele paga. Paga. E aí o agente de viagem fica ali, fala, cara, é aquele hotel? Putz, isso aí eu não consigo fazer, cara. Não tem pacote, não tem operação. Eu até perguntei se tá errado ou não tá, porque assim, efetivamente, até uma coisa que eu falei esses dias atrás com o Ezequiel, a gente não pode nunca esquecer que a gente está jogando um jogo de empresas. Claro! O agente de viagem também é uma empresa. Sim. O hotel é uma empresa, o operador é uma empresa. E cada um tem um objetivo e um... Atender o cliente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Chegar na sua rentabilidade. Vamos ser sinceros. Isso. O cara está olhando a rentabilidade. Atender o cliente é um meio ali, efetivamente, para atingir o objetivo dele, que é... Sem dúvida. É numérico, receita. Infelizmente, o mercado é assim. Eu concordo plenamente com o que você falou, acho que você tem que tentar achar um equilíbrio. Sim. Mas realmente isso não acontece nesse ponto. Não acontece. Eu só falo você. Tenho que te dizer que realmente... Eu não vou dar o nome do hotel, não, de um deles que eu já peguei ranço, mas assim... Não, pode ser um parceiro nosso amanhã, fica quietinho. Então, fica quietinho. Mas assim, eu fico impressionado. Que assim, quantas e quantas reservas a gente... Não, isso aí a gente nem faz. É que se a gente... Assim, eu passei em várias áreas, eu posso colocar o chapéu de várias e pensar, isso, né? Legal. Se eu olhar sobre a ótica do hoteleiro, cara, o sonho do hoteleiro é vender direto, com certeza. 100%. O custo baixíssimo, né? Existe também uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, o tanto de intermediários que tem dentro do nosso mercado. É algo um tanto... Com certeza, significativo. É muito. Se você olhar para o mundo, então... É complexo, é muito intermediário. E cada hora nasce um outro. Isso. Né? E o problema é que quem paga a conta no final... É a hotelaria. A hotelaria não é o produto, tá? Ela não compartilha, porque é o produto, exatamente, é o produto. Assim como companhia aérea. Mesma coisa, é o produto. Né? Então, assim, é complexo você afirmar assim, que ele está errado ou não está. Não. Eu diria sobre a ótica, assim, olhando sobre o lado desenvolvedor aqui, se ele estiver atingindo o resultado e a rentabilidade que ele está querendo, acabou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Infelizmente, você vai...
agradar uns e desagradar outros. Nem Jesus Cristo conseguiu essa Sim. proeza. Então a gente, infelizmente, em determinados momentos. Agora, eu acho que precisa entender um pouco essa estratégia, né? Talvez pode ser uma estratégia suicida. O cara está aproveitando uma alta ali e depois na baixa ele vai correr ali para a operadora ou para a agência. Agora me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Aí eu acho que é completamente errado. Agora, eu sei alguns movimentos de resorts que fizeram uma transição extremamente coerente e sensacional, que realmente atingiram um patamar que hoje ele tem um share muito baixo de agência e operadora. Né? Que é eu vou falar o sonho de consumo da hotelaria. Cara, claro. Que é um custo mais baixo, mais dinheiro, maior rentabilidade. Vive no Oceano Azul. Mais dinheiro. Tá no vermelho, mas tá no núcleo blindado. Ele criou. E aí a gente tem que olhar assim para as redes sociais. Né? As redes sociais realmente, ela está falando diretamente com o público final. Né? A gente antigamente utilizava as agências, as operadoras. Eu não acho que você tem que não deixar de usar. Eu só acho que você precisa entender. Sim. Só que é negócio e negócio. Não dá para você... Aí que tá, uma dica. Não dá para você pegar uma estratégia aqui e sair replicando sem você entender. Não faz sentido. E aí eu concordo plenamente com o que você está falando, Alexandre, porque eu vejo alguns players que replicam fielmente a estratégia. Copia. Só que aí na baixa ele vai correr para onde? Então. Aí ele cria um movimento contrário. Né? Eu acho que é só questão de você ser coerente dentro da sua estratégia. Mas infelizmente... Assim, a baixa pode ser criar a baixa. Ou dois produtos similares na mesma região, que aí o cenário muda de figura. Muda. Por enquanto, eu conheço alguns. Ele é exclusivo na região. Isso. Tem todo um valor agregado que envolve uma experiência. É um monopólio ali, valor. Quase, né? Monopólio da praia. Ele é dono da praia. Valor. É isso aí. É isso. É o destino. Infelizmente. Ele tem até o nome da praia, inclusive. Ele fala assim, eu sou eu. E acabou. Deixa, calma. Mas... Calma. Daqui a pouco ele está fazendo patrocínio aqui. Já tô olhando na frente. Mas assim, de verdade, acontece isso. Eu não vou falar que não acontece. Mas eu chamo a atenção nesse ponto que você falou. É muito importante a gente olhar sobre a questão da estratégia. E eu acho que a hotelaria, ela tem que assumir as rédeas da estratégia. Não dá para deixar... Acontece tudo isso que a gente está falando exatamente porque a hotelaria, em algum momento, ela abandonou a estratégia de dentro do próprio hotel. Ela abdicou, na verdade. Vamos lá, me ajuda aqui. Ó. As redes de hotéis eu vou entender. Para mim é até claro. Eu acho que falta ainda profissionais como você, experiente, para lidar com vários canais. Mas não é a realidade do nosso mercado nacional. Assim. Não é. Não, você quer então, longe assim, disso. muitas vezes o cara contrata lá um executivo. Longe disso. Todos merecendo um executivo também, mas... Imagina. O cara não tem força, cara. Ele é tipo, talvez, mais um promoter do que um gestor, talvez. Ele não tem força para poder mudar o conceito. E não é também... Porque é familiar, é familiar, e aí? O problema é isso, né? A gente tem um problema muito sério também na hotelaria, né? Que é o segundo problema, que é a questão sucessória. Isso. Normalmente um hotel, aqui eu vou abrir um parênteses, não vou generalizar, mas normalmente a moeda de troca da hotelaria é o ego e vaidade. Ego e vaidade. Às vezes o cara quer um hotel na cidade, porque é o hotel dele, que ele vai receber os amigos, tem tudo isso, tá? Então o cara não está pensando muito em lucratividade. Tá? Estou te falando porque eu já trabalhei num hotel que uma vez... O negócio é para gerar receita, certo? Nem sempre. Nem sempre. Aí seria Então, eu escutei uma história aqui. Eu escutei uma história há uns 3 meses atrás. Que um dos maiores hotéis, eu também não vou dar nome não, porque pode ser que ele venha aqui conversar com a gente. Mas um dos maiores hotéis da Bahia, da Bahia, pelo menos eu posso falar o estado, nunca deu lucro. O cara falou, não deu lucro até hoje. Aí agora existe um movimento interno de fazer uma sucessão, colocar uma diretoria lá dentro, profissional, uma galera nova que está chegando, botar a mão na mesa e falar, não, peraí, vamos arrumar isso aqui, vamos fazer um release de tudo que esse hotel tem, e aí a gente vai partir para uma nova tarifa e fazer isso aqui finalmente performar. Isso que você está falando, inclusive, vou falar, o pilar central da empresa que hoje eu atuo. Isso aí. A gente tem como premissa básica exatamente essa questão da hotelaria como negócio imobiliário. Isso. E como negócio imobiliário eu tenho que trazer rentabilidade. Quando a gente para analisar, a maioria das redes, tá? Não vou generalizar aqui, mas de verdade se preocupa muito com o serviço prestado para o cliente final, com a expansão da marca e os padrões dela. Claro. E o último
Stakeholder vem o quê? O investidor. Investidor. E muitas vezes, de fato, tem hotéis que acabam anos sem dar lucro. A gente tem um hotel Você tem lá? lá no Rio de Janeiro que, Não, desde não a performa. fundação... Não performa. Não, agora sim. Agora tá Faz performando. 2 anos, mas desde a fundação ficou um bom tempo sem dar lucro. Acontece. Você vê, cara? Aí são erros estratégicos, altos custos de operação, São, sem claro, necessidade. imagina. Às vezes você pega lá e você tem um baita de um café da manhã, só que você vai lá e faz um corte geral ali, faz um café da manhã bom, isso daí impacta muito Sim, pouco. com assim. certeza. Na receita, né? Não, e reduz bastante. Reduz bastante Mas eu o tô custo. falando da percepção do hóspede. Do hóspede. O hóspede não mudou nada as notas, entendeu? Só que às vezes é um erro de Visão. Miopia. é uma estratégia. miopia. Né? Mas existe muito isso, tá, Alexandre? Existe muitos hotéis em algumas cidades que o hotel não foi feito para dar lucro. Na verdade, não era a preocupação do É cara. algum grande investidor. Tanto é fato que eu peguei recentemente um cara que até deixou 2 anos o hotel fechado. Vocês compram ou vocês arrendam? Administra. Não, a gente não faz nenhum nem outro. Nem A outro. gente administra. Só no início. É. Basicamente, a gente resolve muito problema, que é aquele lance, né? É, O cara lógico. não sabe tocar o hotel, ou Hotel. não quer mais tocar, Tá. ou tem a questão também da sucessão. Às vezes, Isso aí. hotel, assim como ambulância, hospital e polícia e bombeiro, 24 Você horas por entendi. dia. Você administra outras marcas, não põe a sua marca no hotel, é isso? Eu tenho as minhas próprias marcas, como eu também administro hotéis independentes, Tá. caso não queira trocar a marca. A marca. E aí isso acontece, por isso que eu estava falando Legal. que é uma moeda de troca, é a vaidade, o A ego. vaidade. Porque às vezes É. o cara quer ainda ter o nome dele lá do hotel. Isso. Entendeu? Você pega cidades pequenas, acontece isso. É. O cara ainda é reconhecido, porque ele tem um hotel na cidade, tem tudo isso. Sim. E aí acaba se sangrando demais, né? O cara perde muito dinheiro. Né? Porque hotelaria é um negócio complexo. Não é algo fácil. Tá? A gente Cara, tem eu que fico manter. imaginando assim, até o nosso amigo lá, o amigo nosso aqui, o Henry Maxud. Uma marca poderosa. O nome é muito forte. É forte, A marca é muito claro, forte. Com certeza. Eu acho que ele buscou estratégia no mercado, trouxe consultores e levou até onde ele podia levar. É que o custo ali é muito alto, né, cara? O custo operacional ali é altíssimo, né? É um hotel que ele nasceu com um serviço 5 estrelas, um excelente hotel. E acho que é uma grande história perda. brilhante, né? E uma grande perda, assim, Sim. para a hotelaria, de uma maneira geral. Mas ali tem um custo muito alto, né? Tô olhando pela operação que se tinha ali, né? Um hotel, Claro. teoricamente, eram 5 estrelas, né? É. Top. Uma E ele- região muito privilegiada, né? Exatamente. Muito E você privilegiada. tem muitos funcionários, né? Tem um custo alto. Aí eu não sei o que aconteceu dentro do plano lá de sucessão, enfim, mas de toda forma é uma grande perda para a hotelaria, de uma maneira geral. É uma referência muito boa para São Paulo. Mas, no geral, eu vejo que, respondendo a sua pergunta, que tem muito campo para isso, mas aí cabe, Claro. no caso, eu como desenvolvedor, mostrar para o cara a rentabilidade para que a gente possa, de fato, mudar o cenário ali. Mudar o né? cenário. Mudar o cenário. Esse é o objetivo da hotelaria. Legal. Então, assim, a gente busca, na verdade, trazer a rentabilidade para o investidor e reduzir o custo, efetivamente, né? Além de ampliar a receita, claro. Só que eu acho que a gente precisa aprender, a hotelaria como um todo precisa aprender ainda a tomar as rédeas da própria estratégia. Sim. Eu vejo ainda que muito do que acontece dentro dos hotéis não é culpa das operadoras, não é culpa das OTAs, é culpa do próprio hoteleiro. Hoteleiro. Primeiro porque a gente ainda não fala como segmento, como classe. Né? A gente ainda Sim. olha ainda de maneira individualizada. Eu estou falando porque é abertamente isso, tá? Tá. Às vezes você participa de fóruns e aí é numa mesa discutido um monte de coisa. O cara saiu, ele já muda a estratégia e está olhando a rentabilidade dele. É fato isso, tá? De verdade. E eu estou sendo muito sincero porque isso A acontece. ideia é criar, né, uma regulamentação, talvez um ponto de partida que dá um equilíbrio. Porque aí você fala como segmento, Como né? segmento. De maneira geral. E eu acho que ainda, claro, tem muitos movimentos, não estou generalizando, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, porque a hotelaria ainda na sua totalidade, quase na sua totalidade, na sua maioria, pelo menos, de hotéis individuais, né? Independentes. O caminho é longo. É longo. E tem muita Demora oportunidade também, tá? Tem muita oportunidade. Eu acho que tem muita oportunidade, que é isso que eu acabo trabalhando hoje fortemente, né? De trazer essa capilaridade, essa força, saber essa inteligência, né? Uma coisa que eu vejo também, né? Agora falando como rede hoteleira, eu acho que o caminho da rede hoteleira também está em transmitir ou transferir o conhecimento também para os hotéis independentes. É verdade. Né? O nosso segmento também é muito carente
nisso, né? Se você olhar sobre a ótica, tá? Eu já fiz essa análise. Se você olhar a própria grade da hotelaria, não sei se já fez hotelaria, já viu, fala-se muito pouco de distribuição, fala-se muito pouco dessa parte tecnológica, de toda essa transformação que a hotelaria tá passando. Entendeu? Então ainda se forma muitas pessoas pro operacional. Para ser recepcionista. Isso, pro front aí. Pro front, exatamente. Ainda falta muito isso. Falta muito essa visão do macro, da distribuição, da geração de receita. Falta muito isso ainda. E para o futuro da hotelaria no Brasil, como é que você vê? Para os próximos anos? Vamos crescer? Vamos estagnar? Cara, eu acho que não. Acho que a gente está passando um momento muito bom. A hotelaria, depois da pandemia, claro que a gente foi massacrado. Todos, né? Todos. Nem precisa ser a hotelaria. Agora o turismo como um todo, nós fomos extremamente massacrados. Eu falava até para amigos meus que a hotelaria, ela era... O turismo, né, no geral. Nós somos aqueles vendedores de coco na frente da praia, no meio de um tsunami, né? A gente foi o primeiro a ser varrido. E depois a gente também é o último a voltar. Porque a gente depende também. É assim mesmo. É o primeiro a sofrer. Então eu vejo que a hotelaria ela tem um caminho muito bom pela frente. A gente está avançando muito. Depois da pandemia, os números melhoraram bastante. Claro que a gente ainda é muito dependente, assim como o turismo, da macroeconomia, os caminhos da economia, de maneira geral. Mas eu vejo que a hotelaria ainda tem um caminho muito grande ainda na parte tecnológica. Ainda vejo muitos problemas operacionais. Ainda você vai fazer um check-in, check-out. Isso. É muito complexo. Né? Esses dias eu saí lá de Florianópolis, vi um grupo, cara, tinha, sei lá, umas 100 pessoas no lobby. Então isso ainda é muito complexo. Pré-check-in. Enfim. Ainda precisa evoluir nesse ponto. Concordo com você. Então, assim, no geral, eu acho que tem muita coisa para ser feito, tem muita coisa ainda para águas para rodar. Melhorar a experiência do passageiro, né? Sim. Do hóspede ali que está chegando. Não só do hóspede, mas isso também tem a ver também com redução de custo, né? Porque se você ainda trabalha de maneira extremamente manual, você ainda gera um custo muito elevado ainda pro... Que não está automatizado o processo. Eu acho que é por aí. Acho que a gente precisa começar a olhar por essas partes, mas claro, sempre vai ter o lado humano, a gente vai ter que continuar treinando. A hotelaria é um negócio complexo, é de prestação de serviço. Então a gente precisa treinar, porque de fato você precisa entregar um bom produto. Com certeza. Mas você pode melhorar também muita coisa. Tá? E também puxar, né, essa parte da tecnologia, da maneira geral. Abre aspas. Vamos continuar brigando então, até a hora que a gente achar esse equilíbrio aí. Fecha aspas. Sim. Dá um recadinho pro seu público final ali, cara. Eu achei que foi bem legal a sua passagem. A hora passou que eu nem percebi aqui, ó. Sensacional. O conteúdo é bacana, cara. É bem... É de mudança, né? Envolve profissionalismo, envolve capacitação. Você olhar a coisa de forma mais ampla, né? O que é praticado lá fora, tá vindo para cá. Porque muitas vezes a gente escuta só o lado de cá, que é o lado do passageiro, do lado da empresa que está pedindo um monte de reserva, ele reclama de preço, reclama disso, reclama de conectividade. Mas escutar o outro lado também, para nós é muito interessante, porque você fala assim, peraí, tem essa aqui que está reclamando por causa disso, mas ó... O operador, a agência, o hoteleiro. Aqui do meu lado, a roda funciona assim. Você precisa olhar eu falo que você precisa olhar, ter uma visão mais ampla, né? Você precisa olhar o ecossistema de uma maneira total. E aí, claro, cada um vai olhar o seu lado sempre, normal. A gente está defendendo um lado. Mas eu, como hoteleiro, assim, o que eu vejo? Eu acho que a hotelaria, ela paga o alto preço exatamente por não assumir as estratégias do próprio hotel, muitas vezes. Não estou generalizando. Tem muitos bons hotéis aí, muitas redes que fazem um bom trabalho. E cada vez mais eu acho que tem que se profissionalizar. Eu acho que a gente tem que trazer mais conteúdo sobre a ótica da distribuição, mais conteúdo sobre a ótica do lado humano, né? Porque a gente de fato presta serviço. Eu acho que daqui uns dias a gente vai trabalhar mais como eu falo, a evolução, né? Com mais concierge ali no sentido de atendimento de fato, de assessorar, do que de fato executando, né? Então assim, eu acho que tem muito campo. Eu acho que a hotelaria ela precisa olhar de uma maneira geral, né? Entender também assim, qual que é o meu tipo de hotel, qual que é a segmentação que eu quero aqui, criar um mix ideal, né? Para que você possa ter uma rentabilidade também boa. Não adianta também você olhar. Exatamente. Porque senão também não fecha a conta, também, Ezequiel. Depois não fecha a conta. Faz e não fecha. Eu acho que é isso, né? A gente precisa ter essa visão mais macro. Mandou o recado bonito, hein? Parabéns. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Agradecer aqui mais uma vez a Sakura Consolidadora pela parceria no canal. Muito obrigado pelo apoio. Descrições da Sakura aqui nesse vídeo aqui, né? No rodapé desse vídeo aqui.
também a Viagens Promo, nossos amigos, né? Renato. Isso aí, gente. Muito obrigado a todos Os vocês. Renatos, né? Os Renatos, né? Isso aí. São os Renatos, amigos. Isso aí. Wagner também, um Wagnão, abraço aí. obrigado. Gente, obrigado, boa noite. Valeu! Obrigado. Valeu.